Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é motivo de alegria, mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, para falar que Jesus salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e também leva para o céu. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos 7 ao 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 ao 10. A minha versão diz assim: porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, que presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Podemos assentar, glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Então nós estamos na segunda quarta-feira do tema Teologia em Foco, o destino da igreja, algo que talvez não é muito explanado nesses últimos dias, mas que nós todos almejamos, assim como o pastor Abner falou, estar com o nosso Senhor Jesus para todos sempre. E na quarta-feira passada nós alertamos sobre que as portas ainda estão abertas, deixamos alguns exemplos, que tudo estava apontando para o arrebatamento, e para que essa fase do tribunal de Cristo venha acontecer, o arrebatamento também já tem que ser sido efetivado. Jesus já voltou e buscou a sua igreja, aqueles que estavam preparados, aqueles que estavam aguardando a sua volta. E talvez, quando Jesus voltar e levar a sua igreja, talvez já se cumpra Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. As pessoas vão procurar o que aconteceu, cadê aquele monte de gente, aquele povo que adorava, não está mais aí porque já estará com o Senhor. E depois dessa repentina saída do povo de Deus, seguirá para o tribunal de Cristo. E não vamos confundir com o tribunal do grande trono branco, mas o tribunal de Cristo, onde serão julgadas as nossas obras, se darão os nossos galardões, e aqui na terra as coisas não vão estar muito bem, Aprovemos falar depois do arrebatamento, para não comentar muito sobre a grande tribulação, porque existem inúmeras visões, linhas de pensamento sobre grande tribulação, mas nós da Assembleia de Deus, que somos pré-tribulacionistas, milenistas, temos esta linha de pensamento, que a igreja não passar pela grande tribulação. Porque podemos até comparar, em vários contextos, dizem que o noivo vai vir para buscar a sua noiva. E qual é o noivo que quer ver a sua noiva machucada, para o encontro, para o casamento? Então, a partir do momento que a igreja for arrebatada, seguirá ao tribunal de Cristo. E como foi colocado nos cartazes dessa quarta-feira, nós vamos falar apenas a respeito do tribunal. Próxima quarta, se Jesus não voltar até lá, nós iremos falar sobre os galardões, que também exigem
existem inúmeras formas de pensamento a respeito do que é o galardão. Mas o tribunal de Cristo acontecerá após o arrebatamento da igreja, né? E eu falei para o pastor Giovanni, falei na quarta-feira passada que iríamos trazer aqui uma linguagem simples para que todos os irmãos pudessem entender. Então, o tribunal de Cristo, que do grego é conhecido como bema, né? Ou plataforma, algo elevado, tipo um púlpito, aonde os juízes, os governadores julgavam ali as pessoas que estavam passando por aquela ocasião de ser julgado por um juiz, por um governador. E esse bema era utilizado por esse tipo de oradores, né, no púlpitos ou talvez também nos pódios. E esses juízes sentavam ou se colocavam ali à disposição desse bema para sentenciar essas pessoas, né? E temos um exemplo de Atos, capítulo 12, 21, que o texto diz assim: vestido Herodes de vestes reais, estava assentado no tribunal. Então, Paulo ele traz esse exemplo de como será também o julgamento das nossas obras, não deixando bem claro que a nossa salvação não depende das nossas obras, não é pelas nossas obras, mas será julgado as nossas obras daquilo que nós fizemos, assim como nós lemos, de fizemos aqui por bem ou fizemos de mal. Eu acho que em uma ministração minha eu falei que o número 7, a perfeição de Deus, né? Que é os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, para cima, para baixo e por dentro. Então Deus ele te conhece de todas as formas, de todos os lados e o seu interior. Então ele vai saber tudo que nós temos feito, tudo que nós temos feito de errado, tudo que nós temos feito com querendo algo em troca. E talvez nesse tribunal de Cristo será colocado ali sobre a mesa, vamos dizer assim, tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa terra de bem ou de mal. Então estará lá o justo juiz que vai estar julgando todas as nossas obras. E eu pontuei algumas questões aqui sobre quando será o tribunal de Cristo. E como nós já falamos, né, será a partir do arrebatamento da igreja, seguirá o tribunal de Cristo, onde nós receberemos o galardão da parte do Senhor. Apocalipse 22:12 diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Muitas pessoas, por esses pensamentos, vão dizer que são coroas, alguns vão dizer que são morada no céu, porque Paulo fala inúmeras vezes sobre coroas. Outros já imaginam: não, Jesus foi vos preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, qual seja for o galardão que esteja preparado para mim e para você, nós viemos receber da parte do Senhor, seja coroa, seja morada, sabemos que há de vir algo bom, porque é da parte do Senhor Jesus. Então, o tribunal de Cristo será depois do arrebatamento da igreja. E naquele dia, todos os salvos, e se nós estivermos lá, no grande tribunal de Cristo, nós estamos de parabéns, porque nós já fomos salvos e fomos também arrebatados com Cristo Jesus. Então, todos os salvos em Cristo Jesus vão estar diante do tribunal de Cristo. E aquelas pessoas que sofreram perseguições,
mas foram fiéis, com sinceridade, fidelidade, lealdade, receberão a sua devida recompensa por estar juntamente com Cristo Jesus. Quantas pessoas têm passado por aflições, dificuldades, mas não têm perdido o seu foco, o seu objetivo de estar seguindo a Jesus. O próprio Jesus disse: olha, filhinhos, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. Quantos, se formos perguntar aqui, quantas pessoas que estão aqui, que estão pela internet, passam por dificuldade, aflições? Acho que na quarta-feira passada eu disse, muitas vezes nós mudamos de cidade, mudamos de país, mas os problemas também mudam de endereço. Um lugar que não vai ter mais problemas será no céu. Independente se nós estamos aqui, voltamos para o Brasil, os problemas vão nos acompanhar. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, é levantar a cabeça, seguir firmes, porque nós temos o melhor ainda está por vir, que é estar ao lado de Jesus. E Paulo deu o próprio exemplo, sendo fiel, sofreu perseguição, tribulação, foi rejeitado, esquecido, apedrejado, perseguido, preso e também martirizado, mas não, depois que ele foi convicto do seu chamado, ele não perdeu a sua salvação por coisas pessoais, por coisas deste mundo, mas ele ganhou a salvação de estar ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outro dia eu comentei que Paulo, em suas 3 viagens missionárias, ele plantou 42 igrejas. E eu já dei alguns exemplos. Já pensou se nós ganhássemos ao longo do ano, ao longo do nosso ministério, pelo menos 42 pessoas para Cristo? Se nós fizéssemos talvez algum propósito dessa forma, dessa maneira, falar, não, esse ano eu vou pregar, vou anunciar, seja onde for, seja na igreja, no meu bairro, na minha cidade, pela internet, eu vou ganhar pessoas para Cristo. Quantas pessoas não seriam transformadas, quantas pessoas não seriam mudadas? E pode ter certeza que talvez essa obra que Deus tem colocado no seu coração, que você tem feito por aí, naquele grande dia, você vai ser recompensado por esse trabalho que você tem feito. Apesar de muitas pessoas estão querendo holofortes, estão querendo status, estão querendo ser reconhecidas, mas diante do Senhor será colocado todas as nossas obras. 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 12, ele diz: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Qual é o tesouro que nós temos feito? Qual é o tesouro que nós temos granjeado? Qual é o tesouro que nós temos guardado nesses últimos dias? Será se é só o dólar? Será se são tesouros na casa de Deus? Será se são tesouros na obra de Deus? Ou se naquele grande dia do grande tribunal de Cristo, onde o justo juiz estará ali entregando os galardões, será se vamos sair de mãos abanando porque não fizemos nada, fomos somente salvos, não tivemos nenhum galardão? Paulo, ele morreu pelo Evangelho, mas ele ergueu no céu para receber naquele grande dia a sua recompensa. E se nós formos pensarmos, qual será a recompensa que eu vou receber se Jesus voltasse, se o arrebatamento fosse hoje
e o tribunal de Cristo também fosse hoje ou amanhã, qual recompensa eu teria? Qual galardão eu receberia? O que eu estou fazendo? Jesus conta uma parábola dos trabalhadores, onde um certo senhor sai a assalariar trabalhadores, e ele chega para algumas pessoas e chama aquelas pessoas para trabalhar. E depois ele encontra outras pessoas na praça, o texto diz que estavam ali ociosas, né, sem fazer nada. E ele também combina ali um denário, né, um dinheiro, para que aquelas pessoas também fossem trabalhar com eles. E depois, já na parte da tarde, ele convida outras pessoas e vão trabalhar. E quando ele vai pagar, fazer ali o pagamento do denário, do dinheiro, aquelas pessoas que chegaram cedo, talvez eles começaram a dizer assim: ah, mas eu comecei mais cedo, eu vou receber mais, né? Porque eu trabalhei mais. Um exemplo, aquele que chegou ao meio-dia vai receber só a metade, ou talvez aquele que chegou lá no final do dia vai receber só um terço do denário. E quando ele foi pagar, acertar, ele entregou ali um dinheiro, um denário para cada trabalhador. E aqueles que chegaram cedo ficaram furiosos, zangaram, e ele foi e indagou-os e disse: mas eu não combinei com vocês, não foi um denário, não foi um dinheiro? E eu vendo talvez essa parábola, eu imagino aquelas pessoas que aceitaram a Jesus há muitos tempos atrás. Pessoas que aceitaram a Jesus há 5 anos atrás, exemplo, e pessoas que estão aceitando a Jesus hoje. Todos eles vão receber a salvação em Cristo Jesus. Todos eles vão ser salvos, mas talvez a diferença vai estar no galardão. Qual galardão vão receber? Mas todos serão salvos, independente de quem aceitou há muitos anos ou de quem aceitou ontem. Aí talvez alguém fica pensando mais: e aquelas pessoas que não tiveram tempo de fazer nada? É por isso que no tribunal de Cristo haverá fugiu aqui o nome, né? Maravilhas, porque as pessoas vão se maravilhar das coisas que vão aparecer por lá, das grandezas que Deus vai entregar. Por exemplo, aquele ladrão que estava ao lado de Jesus no último minuto, ele reconhece dos seus erros, dos seus pecados, e Jesus o perdoa e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele ali não teve tempo de ser batizado, que também é algo que gera inúmeras pensamentos, linha de pensamento. Aquele ali não teve tempo de fazer obras, aquele ali não teve tempo de fazer nada, mas ele teve tempo ainda de receber o perdão de Jesus Cristo. Quantas pessoas que nós vemos por aí estão agonizando os seus últimos minutos, segundos finais, e alguém chega e fala de Jesus Cristo para ele, e aquela pessoa aceita e será salvo. Mas Paulo também ele diz: olha, talvez essas pessoas não vão receber o galardão, mas vai ser como que uma casa pegasse fogo, e quando a casa pega fogo, a pessoa não tem muito tempo de pegar muita coisa. Ele sai simplesmente, praticamente com as roupas do corpo, não dá tempo de pegar documento, não dá tempo de pegar nada, mas ele foi salvo. Talvez ele não teve tempo de pegar os seus bens, mas ele foi salvo também pelo fogo.
E na próxima quarta nós vamos falar a respeito dessas obras que nós temos feito nesses últimos dias, a qual nós vamos estar apresentando diante do nosso Senhor no tribunal de Cristo. E outro ponto que eu coloquei aqui é onde ocorrerá o tribunal de Cristo. E também existe algumas linhas de pensamento, mas ocorrerá nas regiões celestiais. 1 Tessalonicenses 4:17 diz assim: entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Parte B do versículo, dando a entender que após o arrebatamento, este episódio do tribunal de Cristo será nos ares. Cremos que não será na terra, porque não vai ser presenciado por aquelas pessoas que foram hostis, que fizeram depravação com o nome de Deus, que fizeram tudo o que tem feito, que nós temos visto com o nome de Deus por aí. E também não será no céu, pois no céu não poderá ter decepções, e talvez essa questão de algumas pessoas não obterem o galardão, forem apenas salvas, também talvez não poderá ser no céu, mas sim nas religiões celestiais, porque no céu não poderá ter decepções. E uma outra linha de pensamento é a respeito da história de Isaac e Rebeca, encontrada em Gênesis 24, onde relata que Isaac e Rebeca deixou a sua terra natal para encontrar com Isaac nessa caminhada longa, e o encontro também não foi na casa de Isaac, mas no campo, que também nos dá a ideia de que o tribunal será nos ares. Então são inúmeras linhas de pensamento, mas uma coisa eu tenho certeza, que no dia que Jesus voltar e nos levar, nós saberemos aonde será o tribunal de Cristo. E um outro ponto é quem será julgado. Como nós já falamos aqui a respeito, será somente as nossas obras, não será julgado pessoas, e esse julgamento será preciso, e ele passará pelo crivo do justo juiz. E ali nós vamos ouvir duas afirmações: aprovado ou reprovado. Já pensou? Você que vai fazer um concurso, você que vai fazer aí uma drive, quando você recebe lá que foi aprovado, Opa! Mas quando você recebe também que foi reprovado, cai um desânimo. E naquele grande dia, nessa ocasião, as nossas obras serão julgadas, não a pessoa. Você já foi salvo, você já está salvo, nem que seja pelo fogo, mas foi salvo, e essas duas palavras serão ditas: aprovado ou reprovado. Suas obras serão aprovadas ou reprovadas a partir do momento que elas passarem pelo fogo. A que resistir ao fogo, elas serão aprovadas ou reprovadas. Outra parábola que Jesus conta, que se encontra em Lucas 19, 11 ao 27, são uma das 10 minas. E também outra parábola bastante conhecida é a parábola dos talentos. E todas essas três parábolas, elas dão a entender que o Senhor tem nos deixado talentos aqui na terra, e um dia nós vamos ter que prestar conta desses talentos na qual foi nos dado.
Na parábola dos talentos, ele dá 5 talentos a um, ele dá 2 talentos a outro, e ele dá 1 talento a outra pessoa. E quando ele retorna, quando ele volta, aquele que teve 5 talentos, ele granjeou, ele negociou, e ele teve mais outros 5. Aquele que recebeu 2, ele granjeou, ele negociou, e ele também teve outros 2. E aquele que recebeu apenas 1, o que eu acho interessante é que ele diz no texto, ele diz: ah, Senhor, eu te conheço. Eu te conhecia, e sei que é homem duro. O Senhor semeia onde não plantaste, e por aí vai. E talvez ele ficou com medo e enterrou aquele talento dele. E quantas pessoas nesses últimos dias na qual nós estamos vivendo, que o Senhor tem entregado talentos a eles, seja no louvor, seja na pregação, seja na ministração, seja qual seja for o seu talento, seja na recepção, seja na mídia, qual é o seu talento? É tempo de você negociar eles, é tempo de você multiplicar ele, ou você vai ficar com medo e vai enterrar o seu talento e vai dizer: ah, Senhor, eu te conheço. Eu sei que o Senhor é um Senhor duro, o Senhor semeia onde não plantaste. E se nós tivermos esse mesmo pensamento, talvez, naquele grande dia do grande tribunal, talvez será essas parábolas exemplo do que acontecerá naquele grande dia. Por isso nós temos que fazer o nosso melhor para Cristo Jesus. Paulo, ele diz em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muitas vezes nós ficamos talvez preocupados se nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo está agradando a Deus. Aquilo que o talento que nós temos, será se Deus está em conformidade com aquilo que nós temos feito para Ele? Qual é a obra que nós temos feito? Salmos 62, verso 12 diz: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. E mais uma vez eu indago a você: qual é a obra que temos feito com os nossos talentos? O que nós temos feito, o que nós temos entregado a Deus a respeito dos talentos que Ele nos entregou? Temos enterrado? Temos negociado? Temos ganhado pessoas para Cristo Jesus? Porque naquele grande dia Ele vai dizer: olha, você ficou com medo de mim, enterrou os talentos que eu te dei. E já pensou se vier aquele dizer assim: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Semana passada nós falamos a respeito das 10 virgens, né? Abre-nos a porta, Senhor. Mas nessa parábola ele já diz: eu te conhecia, eu te conheço, eu sei quem tu és, mas não devemos enterrar o nosso talento. Se tu canta, cante. Se tu é de oração, ore. Seja qual for o seu talento, faça o teu melhor. Ah, mas eu não estou sendo reconhecido pelaquilo que eu tenho feito na obra de Deus. Não é para homens, não é para mulheres. Use o seu talento para agradar a Deus. Quantas pessoas
Talvez esses cantores famosos cantam hinos lindos, bonitos, agradando homens e mulheres aqui na terra. E talvez Deus olhe lá de cima e fala assim: não me agrada. Não adianta, porque não está subindo, não está chegando aqui este louvor. Quantos pregadores de renomes que cobram altos cachês, que o Espírito Santo age, ele transforma, porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Então Deus usa quem ele quiser, da forma que ele quer, da maneira que ele quiser. E talvez Deus esteja dizendo: olha, tem transformado porque vai transformar, porque é a minha palavra, mas não está subindo, não está passando o teto da igreja. Isaías 59, verso 1 diz que: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos estão tampados para nos ouvir. Mas aí o versículo seguinte diz: mas os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que tem nos separado de Deus? O que tem talvez entristecido o nosso Deus? Porque o mundo está por aí oferecendo vários tipos de água, de alimento, portas largas. Mas vai chegar o dia desse arrebatamento que nós falamos na semana passada. E desse tribunal de Cristo que vai ocorrer. E o que nós almejamos, o que nós esperamos ouvir naquele grande dia: a sua obra foi aprovada, o seu talento foi reconhecido, ou o seu talento foi reprovado e a sua obra também foi reprovada, porque você não fez para agradar a mim, você fez para agradar a homens. Aquelas pessoas que falam para agradar homens, aquelas pessoas que profetizam para agradar pessoas. Todos nós prestaremos contas diante do tribunal de Cristo. Aquelas meninices, aquelas palhaçadas que têm feito no nome de Cristo vão passar por um juízo um dia. Existem inúmeras por aí. Na minha cidade mesmo, no estado do Pará, a profetada chegou para o irmão e disse assim: Deus tem ouvido as suas orações pela madrugada. Ele não falou, mas ele só pensou: está mentindo, porque eu não estou orando nem antes de dormir. Então existem inúmeras situações onde as pessoas têm brincado com o nome de Cristo Jesus. E no grande tribunal de Cristo Jesus nós vamos prestar conta daquilo que nós temos feito, falado, dito com as pessoas, com o Evangelho, com Cristo Jesus. Nós vamos prestar contas, assim como nós lemos, daquilo que nós temos feito de bem ou de mal. Vamos prestar conta. Então use o seu talento nesses últimos dias para fazer algo para a casa de Deus, na obra do Senhor. Mateus 16:27 diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará conta a cada um segundo as suas obras. Vamos prestar conta das nossas obras, daquilo que nós temos feito, daquilo que nós temos falado, daquilo que nós temos deixado de fazer, porque nós enterramos o nosso talento. Que nós viemos meditar talvez nessas 3 parábolas.
Lucas 19, Mateus 25 e Mateus 20. As 10 minas, parábola dos talentos e os trabalhadores da vinha. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25 diz: não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar a coroa corruptível. Nós, porém, corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Paulo estava dizendo que, para os irmãos de Corinto, que essas pessoas corriam para buscar uma coroa corruptível, porque ela ia se perder, ela ia se degradar. Mas se nós corrermos atrás de uma coroa incorruptível, essa seja a nossa melhor escolha. Em busca de uma coroa incorruptível. Porque tudo que o mundo talvez tenha para nos oferecer é corruptível. Bens materiais, talvez esses projetos de ficar famoso. O diabo, quando foi tentar Jesus, ele subiu e fez inúmeras propostas para Jesus. Se prostrados a mim, eu te darei todos os reinos. E muitas vezes pessoas têm caído por essas coroas corruptíveis que o inimigo tem oferecido. Por essas coroas corruptíveis que estão por aí nas portas largas. Mas a coroa incorruptível talvez esteja na porta estreita, apertada, o caminho espinhoso, difícil. Mas Jesus diz: tem de bom ânimo. Eu venci. Persevera. Continua mais um pouquinho. Não troca a sua salvação por nada que este mundo tem para te oferecer, porque tudo que tem este mundo para te oferecer é corruptível. Mas aquilo que está preparado para mim e para você, talvez nós não possamos entender o que é galardão, porque nem o olho viu, nem o ouvido nunca ouviu. Talvez ninguém nunca imaginou aquilo que está preparado para mim e para você. Você já parou para pensar que quando você pensa assim, um celular bem enorme, do tamanho do estado de Caneca, que você consegue imaginar, um microfone do tamanho do globo terrestre, você também consegue imaginar. Aí quando você pergunta qual o tamanho de Deus, a sua mente trava, você não tem comparação, você não consegue imaginar o tamanho de Deus com nada que tem nessa terra para você comparar. Também assim, essa coroa incorruptível que Deus tem preparado para nós, nada que tem neste mundo que nós possamos compará-la com ela pode nos desanimar de buscarmos a coroa incorruptível que Paulo fala aos nossos irmãos em Corinto. Então, o tribunal de Cristo vai julgar as nossas obras, aquilo que nós temos feito de bom ou de mal aqui nessa terra. Se você tem feito algo que não tem agradado o seu irmão, a sua irmã, o seu vizinho, o seu pastor, o seu amigo, o seu parente, a partir de hoje, talvez essa palavra fala com você e a partir de hoje você possa mudar os seus planos, os seus pensamentos, as suas ações, a sua maneira de agir, porque um dia nós iremos prestar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo de bem ou de mal.
E naquele grande dia, não queremos nós sair dali tristes, constrangidos, magoados. A semana passada eu falei a respeito da parábola do rico e Lázaro, né? Se alguém pudesse voltar e dizer a você, assim como o rico queria voltar e avisar os seus 5 irmãos, e talvez alguém pudesse dizer para você assim: olha, vai por esse caminho, vai por aqui, mas não tem como mais voltar. O pai Abraão diz: lá eles têm Moisés, os profetas, ouçam-os. As igrejas estão anunciando, o Espírito Santo de Deus está falando. Que Deus em Cristo vos abençoe e o Espírito Santo do Senhor continue falando grandemente ao seu coração. Semana que vem, se Jesus não voltar, nós vamos estar falando sobre os galardões, as obras, pedras preciosas, ouro, prata, madeira, palha e feno. Será qual dessas obras nós temos feito? Qual dessas obras que nós temos para entregar diante de Jesus naquele tribunal vai passar pelo fogo? Qual dessas obras resistirá ao fogo? Então nós vamos estar vendo a respeito dessas 6 obras que existem por aí. Quer seja boa ou má, vai passar pelo fogo. A que resistir vai receber o galardão. Convido você a ficar de pé, nós vamos fazer uma oração agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem falado, por tudo que Ele tem nos despertado nesses últimos dias. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, graça nós te damos, Senhor, por esses poucos minutos que aqui nós passamos diante da Tua santa e poderosa presença, Senhor. Muito obrigado por ter falado conosco, nos despertado nesses últimos dias, e que nós venhamos, Senhor, a fazer com que os nossos talentos multipliquem, os nossos talentos, Senhor, não sejam enterrados, mas os nossos talentos venham ser granjeados para que naquele grande dia que o Senhor voltar, nós possamos entregar multiplicado, duplicado. Nós podemos entregar, Senhor, os nossos planos, os projetos que nós temos feito para o melhor da Tua obra, para o bom andamento da Tua casa, para o bom andamento do Teu Evangelho, Senhor. Se eu possa estar nos despertando nesses últimos dias, falando conosco através do Teu Espírito Santo, porque nós estamos diante da Tua santa presença, Senhor, reconhecendo que talvez nós não temos feito o melhor para Ti, mas a partir de hoje que nós venhamos usar os nossos talentos, que o Senhor tem nos entregado, que o Senhor nos confiou, para nós fazermos o melhor para o Senhor. Talvez nós não sejamos reconhecidos pelo mundo, pelos homens, mas o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. O Senhor possa, Senhor, reconhecer que nós temos feito o melhor para Ti. Esteja conosco, papai. Nos perdoa, nos livra, nos guarda e nos abençoa. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.